Poucos temas bíblicos geram tanto medo e confusão quanto o chamado pecado imperdoável. Muitos cristãos já se perguntaram se cometeram algo tão grave que não há mais retorno, carregando culpa e ansiedade. No entanto, para entender esse assunto, precisamos voltar às palavras de Jesus. Ele explicou claramente o que é esse pecado e por que ele é tão sério. Hoje, vamos analisar profundamente, com cuidado e revelação bíblica. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus é misericordioso, paciente e sempre disposto a perdoar. Ele perdoou assassinos, adúlteros, traidores e pessoas que viveram anos longe dele. Isso torna a pergunta ainda mais intrigante. Se Deus perdoa pecados tão graves, por que existe um que ele não perdoa? O que torna esse pecado diferente dos outros? E será que alguém pode cometê-lo sem perceber? Jesus explicou esse tema de forma objetiva, e seu ensinamento aparece repetidamente nos evangelhos. Ele não disse isso para gerar pânico, mas para trazer entendimento espiritual. Na verdade, quem teme ter cometido esse pecado geralmente é a pessoa mais distante dele. A preocupação é sinal de que o Espírito Santo ainda está trabalhando no coração. A Bíblia nos mostra que o pecado imperdoável não tem a ver com um erro isolado, um impulso emocional ou um momento de dúvida. Também não tem relação com falhas do passado que já foram confessadas ou perdoadas. É algo mais profundo, mais consciente e mais grave, uma rejeição aberta e definitiva da ação do Espírito Santo. Neste vídeo, vamos entender o que significa blasfemar contra o Espírito, onde isso aparece na Bíblia e por que Jesus foi tão firme ao dar esse alerta. Se você deseja clareza, paz e libertação do medo, este ensinamento é para você. Prepare-se para descobrir a verdade que vai trazer segurança ao seu coração. O ensinamento de Jesus sobre o pecado imperdoável não surgiu do nada. Ele veio depois de um confronto direto com os fariseus. Eles viram Jesus expulsar um demônio e restaurar a vida de um homem que era cego e mudo. Um milagre evidente, impossível de negar, realizado pelo poder do Espírito Santo. Mas, mesmo diante da verdade, decidiram rejeitar o que viram. Em vez de reconhecerem a obra divina, eles atribuíram o milagre a Satanás. Disseram que Jesus expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Essa declaração não foi um erro inocente, mas uma atitude deliberada. Eles sabiam que aquilo vinha de Deus, mas endureceram o coração. Optaram por afirmar que a obra do Espírito era obra do maligno. Jesus então respondeu com firmeza, mostrando que aquela acusação revelava uma rebelião profunda. Ele explicou que um reino dividido não pode subsistir e que Satanás jamais expulsaria a si mesmo. Em seguida, ele fez a declaração que se tornaria uma das mais temidas das Escrituras. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A palavra blasfêmia aqui significa rejeitar, insultar, distorcer e se opor com dureza ao Espírito Santo. É um ato de hostilidade consciente contra o Deus que convence, transforma e liberta. Não é uma simples dúvida espiritual, mas uma decisão de resistir à verdade, mesmo frente a evidências claras e incontestáveis. Portanto, o pecado imperdoável não nasce do acaso. Ele surge quando uma pessoa vê a ação direta do Espírito e, mesmo assim, escolhe chamá-la de maligna. Não é ignorância, é rebelião espiritual, uma rejeição consciente da única fonte que conduz ao arrependimento e ao perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição deliberada da obra do Espírito. Isso significa resistir completamente à verdade, preferindo viver na mentira, mesmo quando Deus se revela com clareza. A pessoa não tropeça nesse pecado acidentalmente. Ela o escolhe de maneira consciente e contínua. Esse pecado não é cometido por pessoas que estão lutando, chorando ou se arrependendo. Não é cometido por quem quer ser perdoado, deseja mudar ou sente peso na consciência. Quem comete esse pecado não sente nada disso, porque seu coração está totalmente endurecido. Ela rejeita não apenas Deus, mas também o processo que leva ao perdão. O Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo.
Ele nos conduz ao arrependimento, nos mostra Jesus e transforma a nossa vida. Quando alguém rejeita o Espírito Santo completamente, ela rejeita também o arrependimento. Sem arrependimento, não existe perdão. Por isso Jesus disse que esse pecado não tem perdão. Ou seja, o pecado não é imperdoável porque Deus recusa perdoar. É imperdoável porque a pessoa rejeita a única fonte do perdão. Ela fecha a porta, quebra a ponte e destrói o caminho pelo qual poderia voltar para Deus. Essa é a raiz da gravidade desse pecado, a rejeição absoluta da graça. Muitos cristãos vivem com medo de ter cometido esse pecado, mas o fato de terem esse medo já mostra que não cometeram. Quem cometesse esse pecado não se importaria com isso. Não teria arrependimento, temor ou preocupação espiritual. Seu coração estaria completamente insensível. A preocupação é prova da presença do Espírito. A principal explicação aparece em Mateus 12, 31, 32. Ali, Jesus diz que todo pecado e blasfêmia serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele reforça que quem falar contra o Filho do Homem pode ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito não receberá perdão, nem nesta vida, nem na futura. Em Marcos 3, 28, 30, Jesus repete a mesma advertência, mas Marcos adiciona um detalhe importante. Jesus disse isso porque eles afirmavam: ele tem um espírito imundo. Ou seja, o pecado imperdoável foi cometido quando os fariseus chamaram a obra do Espírito Santo de obra demoníaca. Essa é a essência da blasfêmia. Lucas 12:10 confirma novamente esse ensinamento. Jesus mostra que a blasfêmia contra o Espírito é diferente de qualquer outro pecado verbal ou emocional. Não se trata apenas de palavras ditas em nervosismo ou em um momento difícil. Trata-se de rejeitar conscientemente o testemunho de Deus dentro da pessoa. A Bíblia também alerta sobre o perigo do coração endurecido. Hebreus 6 e Hebreus 10 falam de pessoas que provaram da verdade, viram a obra de Deus, mas escolheram rejeitar essa graça e voltar-se contra ela. Embora não usem a expressão pecado imperdoável, esses textos reforçam o tema da rejeição deliberada. Em todos esses textos, o padrão é o mesmo. Pessoas que tiveram acesso à verdade testemunharam a obra de Deus, mas recusaram acreditar. O problema não foi a falta de conhecimento, foi a decisão consciente de rejeitar o Espírito Santo. A Bíblia mostra que esse endurecimento profundo é o que torna o pecado sem perdão. Muitas pessoas vivem angustiadas achando que cometeram o pecado imperdoável por causa de pensamentos ruins, dúvidas ou palavras ditas em momentos de fraqueza. Mas nada disso tem relação com esse pecado. Jesus nunca condenou alguém que errou buscando perdão ou que tropeçou em sua caminhada espiritual. Esse pecado não é adulterar, matar, cair na tentação, ter raiva, se afastar da igreja ou cometer pecados repetidos. Deus perdoou pessoas muito falhas ao longo da Bíblia. Davi, Paulo, Pedro e tantos outros. Esses pecados são graves, mas não são imperdoáveis. O perdão está disponível para quem se arrepende. Também não é duvidar de Deus ou questionar a fé. Muitos homens e mulheres da Bíblia duvidaram, e Deus os ensinou com paciência. Não é um sentimento passageiro, uma luta interna, um ataque do inimigo ou um pensamento ruim que aparece sem ser desejado. O pecado imperdoável é uma escolha, não um impulso. E não é algo que acontece sem que a pessoa perceba. Ninguém acorda um dia e descobre que cometeu esse pecado sem saber. Ele exige uma decisão consciente e deliberada. Algo intencional, repetido, e que nasce de um coração completamente fechado para Deus. Quem teme isso já está provando que não está endurecido. O pecado imperdoável não é um ato isolado, e sim um estado final de rebelião espiritual. É quando a pessoa decide rejeitar o Espírito Santo e atribuir ao maligno aquilo que Deus está fazendo. Não é sobre a fraqueza humana, mas sobre uma rejeição total e definitiva da verdade divina. A maior evidência de que alguém não cometeu esse pecado é o desejo de permanecer perto de Deus. Se há temor, preocupação, arrependimento ou busca espiritual, então seu coração ainda está sensível.
O Espírito Santo ainda está agindo, e isso, por si só, prova que não houve rejeição total. O Espírito Santo trabalha de muitas formas, despertando arrependimento, trazendo consolo, corrigindo caminhos, lembrando promessas e atraindo a pessoa para a verdade. Se você sente esse toque, essa voz ou essa inquietação por Deus, significa que sua alma está viva e aberta para Ele. Isso é um grande sinal de segurança. A pessoa que comete esse pecado não chora, não teme, não busca perdão e não sente dor espiritual. Ela está insensível, endurecida e distante. Seu coração não responde mais ao chamado de Deus. Portanto, o próprio fato de você se preocupar mostra que o Espírito ainda te alcança. Para permanecer seguro, basta manter o coração humilde e aberto ao Espírito, buscar a verdade, confessar pecados, pedir direção e caminhar em arrependimento diário. O pecado imperdoável não assombra o cristão que está em comunhão com Deus. Pelo contrário, a comunhão é a prova de vida espiritual. Deus nos chama à verdade, à paz e à confiança. O propósito desse ensinamento não é gerar medo, mas alertar sobre o perigo de rejeitar o Espírito Santo. Se você ama a Deus, busca sua presença e quer viver em santidade, então o perdão está sempre disponível. Sua vida está debaixo da graça. O pecado imperdoável não é um mistério obscuro destinado a gerar medo, mas um alerta amoroso de Jesus sobre o perigo de rejeitar o Espírito Santo. Ele nos chama a permanecer com o coração sensível, humilde e disposto a reconhecer a verdade. A graça está disponível para todos os que se arrependem e desejam caminhar com Deus. Não tenha medo. Se o Espírito ainda fala ao seu coração, você está seguro. Caminhe na luz e permaneça firme na fé. Se esta mensagem trouxe clareza ao seu coração, deixe um amém nos comentários. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa verdade libertadora. Inscreva-se no canal para não perder os próximos estudos profundos da palavra. Ative o sininho para receber novos temas espirituais toda semana. Que o Espírito Santo ilumine a sua vida hoje e sempre.